Opa, gente! Aqui é o Drer. E no episódio de hoje eu vou estar fazendo um tutorial sobre o mod do Create, né? Um mod muito bonito e muito útil, que é muito usado para automações e fábricas, etc. Bom, no episódio de hoje a gente vai aprender um pouco do básico que esse mod pode oferecer, tá? Então, sem enrolação, vamos lá. Bom, no mod do Create, muitas vezes você vai ver várias máquinas aqui que são úteis para várias coisas. Tipo a prensa, que serve para amassar metais, ou o mixer, que, bom, serve para misturar várias coisas. E para essas máquinas funcionarem, elas precisam de algo em comum, né? Que é a energia cinética. E como que a gente faz energia cinética, né? Que faz esses bracinhos andarem, etc. A energia cinética, ela é sempre distribuída por eixos ou engrenagens, né? Ou qualquer outra forma de levar energia cinética, mas essas são as mais comuns. Como que a gente produz essa energia cinética? Bom, tem várias maneiras de produzir energia cinética, mas a maneira que eu mais recomendo no começo é a roda d'água. Como que a gente usa a roda d'água? É bem simples, tá? A gente tem que colocar a roda num lugar e fazer com que a correnteza de uma água faça ela girar. Esse mesmo lado, né, que a correnteza vai girar, essa roda d'água, vai ser o lado que a energia cinética vai rodar. Então, se a água estiver indo no sentido anti-horário, a energia vai ir no sentido anti-horário. Ou, se tiver horário, mesma coisa. Não tem só a roda d'água, tá? Tem outras formas de conseguir energia, como o moinho, que sinceramente eu não acho que é uma das melhores formas de conseguir energia cinética, mas é uma forma de conseguir de fazer algumas farms, tá? Mas isso aí vou explicar isso um pouco mais tarde. Outra forma de conseguir energia cinética também é a roda d'água grande, que funciona da mesma forma que a roda d'água pequena. Porém, ela tem alguma diferença bem específica. Além do tamanho, né? A roda d'água grande, ela consegue ser um pouco mais lenta que a roda d'água pequena, mas ela tem mais força. Mas, Drer, como que funciona esse negócio de força e velocidade? Bom, vamos lá. A força e a velocidade são duas coisas muito importantes para você levar em consideração quando for usar suas máquinas, quando for montar suas fontes de energia. Porque com elas a gente pode ter uma rede de máquinas bem grande ou uma rede de máquinas bem rápida. Ou as duas, né? Se você conseguir equilibrar os dois. Para isso, eu vou estar usando aqui os óculos de engenheiro do Create, que são bem facinhos de fazer e que eu recomendo você fazer eles o quanto antes. Com ele você vai conseguir ver algumas informações sobre o quanto de energia cinética cada roda d'água, cada gerador de energia vai estar gerando. Bom, vamos começar falando sobre a força, tá? A força, ela é medida, né? A gente consegue vê-la aqui com o óculos, né? E conforme a gente for colocando mais rodas d'água, por exemplo, mais energia, mais SU a gente vai estar acumulando. Então elas vão se somando, né? E a gente pode ver tudo isso com um estressômetro. Aí pode ver aqui que ela está com a capacidade de 2.304 SU, que é bastante. Então, com bastante rodas d'água aqui empilhadas, né? Uma na frente da outra, a gente tem uma quantidade maior de SU. Mas, Der, que a gente vai usar o SU? Como que funciona a força? Ainda não entendi. Bom, vamos lá. Bom, a gente pode usar uma prensa para simular isso, tá? A prensa, ela tem um custo, como você pode ver aqui, ó, um custo de 64 SU a cada vez que ela for usada. Então, ó, eu acho que eu entendi uma coisa. Deixa eu ver uma coisa.
Se tá 16 a velocidade, ela vai estar sendo usado. Ah, nesse caso ali, ó, tava usando 8. Tá, então usando 64 SU. Nossa, esse aqui faz muito sentido. Nossa, tá usando 1. Vai tá levando 8 SU. Caramba, entendi. Nossa, entendendo agora. Bom, vamos lá. A prensa, ó, quando a gente coloca aqui, a prensa tá gastando 64 SU dessa rede, tá? E se a gente colocar o stressômetro, a gente pode ver que a gente tá restando 192 SU pra gente usar. Então, a gente pode colocar mais uma Mechanical Press e abaixou um pouquinho nossa SU. E outra coisa que aumentou é o stress. Então, se o stress ali das nossas máquinas estiver alto, elas vão estar elas não vão funcionar. Se ela passar de 100%, as máquinas não vão funcionar. Por isso que a gente não pode abaixar, deixar zerado nosso SU e nem deixar com 100% o nosso stress. Então a gente coloca mais uma máquina aí, ó, já tem um stress moderado e só temos 64 energia cinética restando aqui. Então a gente pode colocar mais uma e aí a gente tá no limite. A gente colocar mais uma prensa, pronto, super estressou. A gente tá com muito impacto aqui. E, bom, nossas máquinas não vão funcionar se o estresse estiver acima de 100% e o nosso SU estiver abaixo de 0. Então, o ideal é a gente usar só a quantidade que as nossas máquinas conseguem suportar. Mas como que a gente aumenta o nosso suporte, né? Nossa quantidade de SU. Bom, vamos lá, né? A gente pode fazer isso somando as sodas d'água, por exemplo, ou utilizando uma forma de geração de energia melhor. Mas vamos supor que a gente vai aumentar nossas sodas d'água. Quando a gente aumenta nossas sodas d'água, a gente tem um total de capacidade, né? Um total de SU maior. Aqui a gente pode ver que 2.304 SU. E se agora a gente consegue colocar ainda muito mais máquinas que elas vão estar funcionando sem nenhum problema. A gente colocou esse tanto de prensa, elas vão estar funcionando aqui apenas onde vai estar aqui só 47% de estresse, não foi nem 50%. Então, quanto mais máquinas, quanto mais geradores de energia cinética você tiver, mais SU você vai ter e mais máquinas ocasionalmente você vai poder ter. Porém, o que adianta ter várias máquinas se essas máquinas são lentas? Bom, para isso que a gente vai falar um pouco sobre velocidade. A força e a velocidade estão totalmente separadas. Se tem força, não tem velocidade. Se tem velocidade, não tem força. Enfim, se a gente tem muita velocidade, a gente vai precisar de mais força. E se a gente tiver muita força, aí vai ter menos velocidade. É uma coisa assim que uma vai contra a outra, mas se a gente conseguir equilibrar bem, a gente consegue calcular isso muito bem. Primeiro, vamos aprender como a gente calcula, como a gente equilibra a velocidade. Para isso, a gente vai precisar das engrenagens, né? A cogwheel. Com as cogwheels, a gente pode alterar a velocidade. A gente vai precisar de um speedometer que funciona da mesma forma que um stressômetro, só que para medir a velocidade. Então vamos lá. A gente tá vendo aqui que a gente tá com 8 RPM, 8 rotação por minuto, tá? Então a gente tá com 8 de velocidade, uma velocidade lenta. Só que se a gente colocar nesse mesmo modo uma cogwheel grande e ligá-la com uma cogwheel pequena, a cogwheel pequena ela vai estar mais rápida. Então ó, ela dobrou a velocidade que a gente estava aqui no começo. Então ó, e se a gente fazer isso mais uma vez, colocar uma cogwheel em cima da cogwheelzinha e colocar uma outra cogwheel pequena, a gente vai dobrar novamente
o custo, a nossa velocidade. E assim a gente vai até a gente chegar nas velocidades mais rápidas. Como você pode ver, a gente chegou aqui a 128 de velocidade. É uma velocidade bem rápida. Só que, como eu disse, quanto mais velocidade, mais energia a gente vai ter que usar. Então, ó, como a gente já tava falando das prensas, né? Como vocês podem ver, quando a gente coloca o mouse por cima de alguma máquina, a gente vai ver aqui, ó, o impacto de estresse cinético. É vezes 8 RPM. Como que isso funciona? A gente vai multiplicar por 8, né, que tá escrito aqui, a velocidade que a gente tá tendo aqui. Se a gente tem 128 RPM, quando a gente colocar uma Mechanical Press, a gente vai ter mais ou menos umas 1000 e poucas SU. Então a gente tem que fazer essa continha. A quantidade que a máquina pede aqui, que é vezes 8, vezes, né, a nossa velocidade. No caso, 8 vezes 128. E o resultado vai ser a energia cinética que a gente vai precisar. O quanto de força que a gente vai ter que estar gerando para suportar essa máquina. Nesse caso, ó, vai dar 1024 SU. E como a gente pode ver, a gente definitivamente não tem essa quantidade de SU. Pode ver aqui, pegando um stressômetro, a gente pode ver que a gente tem só 256 SU. Então a gente tem que só chegar até 256 SU. Mas só pra vocês verem, quando a gente colocar a Mechanical Press aqui, bum, estressou. Porque, como você pode ver aqui, a nossa prensa vai usar 1024 de SU nessa velocidade. Mas o que a gente pode fazer é tentar diminuir aqui, não deixar tão rápido também. Ó, 64, acho que ainda não dá. Mas, ó, se a gente usar já a 32 RPM, dá pra gente tentar usar a prensa aí. Bum, 256, exatamente a quantidade que a gente, que essa única roda d'água aguenta. Então, ó, a gente tá numa velocidade até que boa, que dá pra gente processar materiais numa velocidade não tão demorada, mas a gente só vai poder usar uma Mechanical Press. E aí, o que a gente pode fazer é somar a quantidade de geradores de energia com a velocidade. Então a gente pode tentar aumentar a velocidade dessas várias rodas d'água para a gente conseguir mais e mais usar cada vez mais as nossas máquinas, tá? Lembrando que cada máquina tem o seu próprio impacto de estresse, né? A prensa é uma das que tem maior, né? Que ela tá vermelha aqui. Mas, por exemplo, a Mechanical Mixer ela usa só 4 vezes, a Millstone só 4, o relógio apenas 1 e por aí vai. Agora vamos falar de um material muito importante aqui no mod do Create, que é o andesito. A gente vai precisar muito do andesito para a gente fazer o Andesite Alloy, que é a base de praticamente tudo que a gente faz aqui no Create. Com o Andesite Alloy a gente pode fazer os eixos, a gente pode fazer várias partes de máquina e a gente pode fazer também o Andesite Casing, que é a base também para fazer algumas máquinas, para a gente encaixotar algumas cogwheels, enfim. A Andesite Casing tem várias funções no mod do Create, então é muito bom a gente usar muito esses Andesite Cases. Só que o Andesite Casing não é tão simples de fazer, não é só um crafting que faz ele. Para fazer o Andesite Casing, a gente precisa apenas de madeira. Realmente na madeira em forma de tronco mesmo.
E a gente vai finalmente dar uma função para as madeiras descascadas. Então a gente descasca essas madeiras. E aí a gente coloca o Andesite Alloy em cada um desses Andesite Casings, né, dessas madeiras descascadas, de forma um Andesite Casing. E aí você pode usar com a forma que você bem quiser. Agora uma outra coisa que eu esqueci de comentar é sobre a Hand Crank. A Hand Crank, ela é uma forma mais básica e manual de você usar as suas máquinas que você já fez, sem precisar de fazer uma fonte de energia contínua, né? Nesse caso, a fonte de energia vai ser você. Então, se você colocar uma Hand Crank aqui, você vai estar fazendo a máquina funcionar, né? Sempre vai ter uma velocidade de 256 SU. Então, eu não acho que vai ser muito rápido não, tá? É a mesma quantidade que uma roda d'água gera. Mas, para quem está iniciando, para você fabricar coisas básicas, máquinas, etc., pode ser útil, tá? Mas uma única coisa que no survival ela vai gastar um pouco a sua fome, tá? Então, fique esperto nisso. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui, tá? Fiquem ligados que daqui a pouco vai estar saindo o próximo episódio, que eu vou estar explicando mais sobre as máquinas e algumas coisas um pouco mais complexas sobre o mod. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.